Annyeonghaseyo, Yorobun! Meu nome é Alex e sejam bem-vindos ao KyopoCast, um podcast com histórias da comunidade coreana no Brasil, contada pelos protagonistas dessa jornada. No episódio de hoje, uma conversa com Natália Jung, do restaurante Moa. Esse podcast é apoiado pelo Tonari, o clube de membros do KyopoCast. Faça parte do nosso clube pagando apenas R$20 por mês e tenha acesso à nossa newsletter quinzenal, aos bastidores das nossas gravações, lista antecipada de convidados, podendo mandar perguntas e também anúncios nos nossos classificados Pali Pali, os classificados rápidos. Anúncio do Tugi. Loucas em Apuros é um filme que conta a história de 4 amigas que viajam para a China à procura da mãe biológica de uma delas. O filme é uma comédia para maiores de 18 anos, com cenas bem cômicas, mas conta também com diálogos inteligentes, afiados e emocionantes. O filme estreia dia 3 de agosto e o Tugi te ajuda a descolar o ingresso. Na compra de R$50 em produtos, fale no caixa da promoção Loucas em Apuros e ganhe o ingresso para assistir o filme. A promoção é válida até o dia 4/8, sexta-feira, ou enquanto estiver estoque de ingressos. O convite é válido de segunda a quarta, exceto feriados, em todos os cinemas onde o filme estiver sendo exibido. A promoção vale também para a loja online. Muita expectativa em cima desse filme. Ele é dirigido por Adele Lee, a mesma diretora de Crazy Rich Asians, e tem também no elenco a Stephanie Su, que concorreu ao Oscar no ano passado por Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. E no elenco também tem a Ashley Park, que fez o Treta do Netflix, que inclusive a gente fez um episódio aqui no podcast de OnePlus sobre ele. É a primeira comédia americana onde todas as 4 protagonistas são mulheres asiáticas, mulheres amarelas. E não só por conta dessa representatividade, mas ele está sendo muito bem falado por toda a crítica. Então fica aí a dica, tá bom? Valeu! Muito obrigado, Natália, por topar participar aqui com a gente do KyopoCast. Obrigada por me convidar, da oportunidade de vir compartilhar, vir conversar com você. Eu que agradeço, tá? O pessoal vai entender já por que você foi convidada. No comecinho, eu sempre peço um 자기소개, uma autoapresentação. É a parte mais difícil, mais constrangedora, tá? Mas em poucas palavras, quem é você? O que vem primeiro na sua cabeça quando te perguntam assim, quem é você? Né? E aí depois de você se apresentar, eu faço a leitura de uma pequena pesquisa que eu fiz sobre você. Então, por favor, faça a sua autoapresentação. Tá. Sou a Natália Jung, 35 anos, mãe da Olivia, mãe do JP, esposa do João e administradora do Moa Restaurante. Estamos aqui com a Natália, a famosa Natália do Moa, o restaurante que eu vira e mexe, eu comento aqui do Korigontan, né? Ultimamente as pessoas têm me marcado, mandado mensagem assim, olha, estou no Moa, vamos ver se esse Korigontan é tudo isso mesmo. Aí eu fico até meio assim, nossa, acho que eu joguei muita expectativa nas pessoas, agora eu tenho uma responsabilidade em cima disso. Mas na verdade a responsabilidade é sua, né? Eu que não devia ficar tão preocupado. Eu vou ler aqui uma pequena pesquisa que eu consegui fazer, baseado nas coisas que eu acho na internet. Se tiver alguma coisa errada ou fora de contexto ou ordem, você me avisa, tá bom? Natália Jung nasceu no Brasil, formou-se em administração de empresas na Fundação Getúlio Vargas e logo foi trabalhar no mundo corporativo, fazendo estágios e trabalhando em empresas como Arezzo, Braskem, entre outras. Em 2016, resolve dar um novo rumo em sua carreira, indo trabalhar no setor de gastronomia, tanto como Kumin, né? Kumin seria um pré-garçom, né? Quanto também na área da confeitaria, no renomado restaurante Esquina Mocotó. Desde 2019, um ano antes do começo da pandemia do Covid-19, gerencia o restaurante Moa na Aclimação. É isso mesmo, ano 2016 você foi trabalhar no Esquina Mocotó e depois em 2019 no Moa, que é o seu restaurante desde então. Tá bem resumido. Tá bem resumido. Obviamente teve muitas coisas. Você resolveu fazer administração de empresas, entrou numa faculdade uma das mais conceituadas dentro dessa área, e foi para o mundo corporativo. Não gostou? Deixa eu ver. Eu era uma jovem muito idealista, né? Então eu queria fazer a diferença no mundo. Não queria ser aquela que só vai trabalhar por dinheiro, dinheiro, dinheiro. Não, eu queria fazer algo que me desse brilho nos olhos.
E aí o que que eu gostava? Eu gostava de sustentabilidade, gostava de marketing, de moda, gostava de muitas coisas. Tá. Eh, Tanto é que o meu estágio acabou sendo na Braskem na parte de sustentabilidade, Isso que a Braskem é uma grande empresa de plástico. de plástico. E ela Aí tem uma área de sustentabilidade para compensar mais ou menos o trabalho. sim, e também naquela época que eu estava, eles estavam criando o plástico verde, que era feito com base na cana-de-açúcar. Ah, Então, o processo dele era emitir a zero carbono, porque até a vida, né, da planta crescer e tudo mais, né. aham. Então, eles tinham umas ações, mas eu vi que não era o que eu queria, assim, no corporativo, né, porque, envolve muitas coisas, né, a empresa ainda visa lucros, óbvio, Aham. né, toda empresa precisa de lucros, Aham. óbvio, né. E aí eu fui, acabei indo pra Arezzo, porque era de moda, legal também, mas só que Você escolhia a empresa de acordo com o setor que você achava que talvez seria interessante trabalhar, não porque surgiu uma vaga, eu vou me candidatar. Meio que você estava escolhendo. é que, como eu estava me formando, vai prestando vários processos de estágio, né. Aham. E aí primeiro foi o da Arezzo. Eu gostava da empresa, fui lá. Fiquei um tempo, mas aí a Braskem me chamou. Tá. E como na Arezzo estava legal, mas eu já meio que tinha aprendido, assim, aí eu falei: "Ah, por que não uma empresa maior, né, e aprender outras coisas". Aí acabei indo pra lá. Então os pais fizeram confecção, por isso que se você falou que gostava de moda. Não, eu sempre gostei, eu gostava mesmo. Meus Tá. pais não são de confecção. Tá. A gente é lá do ABC, imigração foi lá pra São Bernardo e toda a minha vida foi lá, Ah, né. você cresceu em São Bernardo. São Bernardo. Tá. Ó o meu R. São Bernardo. Você cresceu em São Bernardo e não tinha muito contato com coreanos lá? Não, Tá. então eu era a única coreana lá da cidade, né. Aham. Aí na 7ª série, 3 anos que eu comecei a vir pra Etapa, aí vinha de ônibus Ah, escolar, você morava em São Bernardo e ia estudar na Etapa. porque eu queria medicina. Nossa, mas é muito rolê, né? De São Bernardo e toda manhã Eu pra. acordava 4h30 da manhã, né, pra pegar o ônibus 5h30, chegar, estudar e depois voltar e tudo Aham. de Você novo. passava mais tempo no ônibus do que em casa, praticamente. É, Né? fora, né. Mas era porque eu queria medicina, né. Tá. Mas aí tentei, Você chegou a tentar medicina. tentei 1 ano, né, e aí eu não passei, meu pai só ia pagar não, meu pai não ia pagar, né, ele só Faculdade. queria, falou: "Só se for federal ou". Então eu tentei, passava na primeira fase, mas na segunda ficava lá no meião, então não conseguia. Fiz 1 ano de cursinho pra tentar de novo, não deu. Meu pai falava: "Filha, você não tem perfil de médica". Aí eu chorava, falava: "Mas você não acredita no meu sonho, eu quero ajudar as pessoas, eu quero, né". Eh, e ele fala: você não tem perfil, né". Aí eu: "Tá bom". Aí eu fiz 1 ano, mas eu não queria ficar fazendo muito tempo de cursinho, Cursinho. né. Aí eu fiz aquela, né, tabela de o que que você gosta, o que que você não gosta, prós e contras, um monte de teste. E aí fui para administração. Geralmente quem coloca os prós e contras fica muito no meio, e aí acho que a inteligência artificial não sabe falar o que responder, falar administração. Sabe? Não é, É, a administração é muito aquilo quem não de sabe o que quer quem vai não para sabe o que quer. administração. Parece que é isso. E muitas vezes é isso, então. Aham. Tá. E aí fui, né. Uhum. Aí eu fiz cursinho 6 meses, aí eu passei e fui para administração. Aí o teu pai acabou pagando a GV, então, no É, final. pagou a GB, Tá. porque ele viu que eu tinha mais, Ah, eu né, achei mais que. aptidões para administração, ele achava que eu Ah, tinha mais entendi. aptidões. Até incentivou, então, porque achou que talvez fosse Sim, combinar porque ele mais. viu que combinaria mais, mas aí ele ficava: "Ó, mas tem que ler jornal todos os dias, hein, você não gosta de ler jornal". De economia, essas coisas, E né. você não gostava de ler jornal. Não. Até hoje. É, hoje mais ou menos, mas só que também não muito. Entendi. E aí então você fez o estágio na Arezzo, na É. Braskem, e aí E ficou um aí tempo em empresas. fui pra área comercial, fui pra agrobusiness, vender milho e soja e tudo mais. E, aí eu ia casar, fui, recebi uma proposta de uma outra empresa do agrobusiness também, mas de uma chinesa de fertilizantes, mas era lá em Alphaville. Aí eu fui, né, aceitei,
E trabalhei um tempo lá, mas aí acabou que não deu certo. E aí depois que a gente casa, que a vida realmente começa, né? Fiquei desempregada. E aí todas as crises vieram. Crises, você diz financeiras, existenciais? Que tipos Assim, de meu crise? marido segurava as pontas, né? Mas assim, acho que é mais existencial, né? Porque a gente que tá sempre estudando, tá sempre trabalhando, tem... Não queria só casar e ficar em casa. Não, eu não aguentava. Eu ficava, assim... Então foram alguns meses de muito choro à noite, de muito quidosão, né? De muita oração. Mas eu sei que Deus tinha todo um propósito, né? Uhum. E eu ia pra casa dos meus pais, ficava lá, né? Sofrendo, né? Mas nesse tempo você estava tentando procurar outras empresas, outras vagas? E estava difícil achar? Várias entrevistas, tal. Eu criei em marketing, empresas da moda, da Fit naquela época. Tinha umas empresas, né, legais. Mas não rolava. Tá. Não é você que estava sendo muito exigente. Naquele momento, o que rolasse, você toparia. Acho que sim. Tá. Acho que sim. E aí em casa, né? A mãe, ao mesmo tempo que apoia, fica espetando, né? E, eu paguei tudo isso pra você ficar assim, pra você ficar desempregada, né? E a gente, Então foi uma fase, né, difícil. E meu marido, ele tranquilo, né? Ele me apoiava, tudo. Minha sogra, uma boazinha, me dava aí um tom. Mesada, Muito boazinha, né? Mas aí acho que meu cunhado conseguiu um trabalho pra mim no Bom Retiro, em loja, né? Tá. Aqui perto. Como gerente de loja? Gerente de loja. Tá. Mas era nova, né? Tinha 19... Não, 19 não, 21. Mas você já estava casada? Não, nossa, Isso não, foi antes? Não, volta toda. Tinha acabado de casar, 26, 27. Tá. É. Foi quando você trabalhou na loja de aviamentos? Tá. Isso. Que aí eu fiquei um tempo lá. Foi super legal, foi uma experiência bem legal, né? Antes que eu nunca imaginava, nossa, trabalhar no Bom Retiro, né? Onde os coreanos trabalham, né? Que era aquela... Eu sou brasileira, né? De São Bernardo. Eu sou de São Bernardo. Não sou da colônia, né? Tá. Mas é engraçado que esse afastar, no final, acaba que você acaba voltando, né? Isso é muito engraçado. Tinha medo de encontrar os coreanos? Eu conheço várias pessoas que cresceram fora da comunidade e aí tinha um certo receio de encontrar os coreanos da comunidade, talvez de ser ou julgado, não bem aceito, ou porque culturalmente a cabeça também não bate. Você também tinha esses receios? Não sei... acho que de ser julgado, né? Mas no Etapa você encontrava. No Etapa tem muito coreano. Sim, não, e na minha igreja, né? No Sumbogum, tudo... Você final de semana... Eu frequentava, tinha vários então tinha coreanos. contato. Então tinha contato, né? Tá. Aí então você trabalhou na loja de aviamentos e aí você foi parar no Esquina Mocotó. Não. E daí... e aí, a minha patroazinha, super gente boa, ela falou, Natália, pra você ser gerente, você tem que ser mãe, você tem que saber, né, tudo. E eu era muito inexperiente, né? Aí acabou que não deu certo. Aí eu fiquei mais um tempo desempregada. E aí eu ficava pensando, falei, gente, o que a gente vai fazer? Eu não posso ficar assim. E aí, conversando com a minha mãe falou, não, a gente tava... Aí a gente ficou... Eu e meu marido, a gente ficou pensando, o que a gente pode fazer? A gente ficou rodando o braço, ficou pesquisando. A gente pensou, nossa, já que a gente abre uma confecção, sabe? Ir pra roupa, e eu gostava de moda, né? Mas a gente não tinha nada de experiência nisso. Aí a gente pensou, nossa, alguma coisa de alimentos no Brás, que era, né, onde tem bastante movimento. Eu lembro que eu até imprimi umas entrevistas, assim, e fiquei rodando na rua, entrevistando o pessoal, né? Você conhece yakisoba? Pensando em fazer algo de yakisoba no meião do Brás, né? Que na época tava fervilhando, assim, o comércio popular. Sim. E aí você tava fazendo uma pesquisa de campo com as pessoas. Pesquisa de campo, isso. Pra ver a viabilidade de abrir alguma coisa, né? De alimentos lá no meio. E aí eu perguntava, você já comeu yakisoba? Você conhece yakisoba? Ó. E eles falam, o que é yakisoba? Nem yakisoba conheciam. Não conheciam. O Brás, ele é... Né? Mas... É que o Brás, ele é uma boa amostragem do Brasil, né? Porque vem gente do Brasil inteiro lá, né? A gente fica achando que São Paulo é Brasil
Inclusive, é até engraçado, aqui nesse estúdio nosso, a gente grava o Kepocast e a gente aluga para outras produções. E aí tem um podcast que grava aqui, que num episódio eles entraram numa polêmica, porque um dos apresentadores desse podcast gosta de botar maionese na pizza. E aí tem uma polêmica, assim, mano, já se viu? Tipo, ketchup já é inaceitável, imagina em maionese. E aí eles resolveram fazer um Reels só com essa discussão. Eu até comentei, gente, vocês vão tomar muito... Cara, você tá dando motivo pro cara tomar muito hate, né, meu? Ele vai ser odiado por botar maionese na pizza. E ele é de Belo Horizonte. E aí eu comecei a ver a repercussão do Reels, que repercutiu, os comentários. O pessoal tudo do lado dele. Eu falei, nossa, o Brasil inteiro põe maionese na pizza, só a gente aqui que não ia tá achando estranho. Daí, por isso que a gente, às vezes, tem uma ideia de que o mundo nosso é um mundo, mas o Brasil é muito maior. E o Brasil é um grande exemplo disso. Então, o pessoal nem yakisoba conhecia. E aí desanimou, então, de fazer um restaurante. Desanimei. Então, você podia fazer um restaurante de comida normal brasileira. Normal, comida brasileira no Brasil. Não precisava ser um yakisoba. Mas aí a questão é... Não tinha experiência. Tá. Né? E aí minha mãe falou assim, mas... Poxa, vocês estão, né, batendo a cabeça. Por que vocês não vão para algo que vocês já têm experiência? Né? Sua sogra tem muita experiência, né, de restaurante coreano, né? Já teve um. Por que vocês não aproveitam a experiência dela? E aí nossa, né? E aí vem um primeiro... primeiro insight, a primeira ideia, que a gente conversou com ela. Foi tudo, né, bem, assim... Ficamos amadurecendo a ideia. E aí, nisso, me surgiu a ideia... E como eu não conhecia nada de restaurante, de alimentos, sem nada... Eu falei assim, gente, eu preciso aprender, eu preciso estar lá. Tanto é que, como eu já era cliente do Mocotó, né? Nossa, já era cliente. Eu já ia bastante, que eu morava lá perto, né? Nossa, do São Bernardo você foi pra Vila Medeiros? Ou você morava aqui? Perto de Paris. Mas o Esquina Mocotó fica... Não é tão perto. Medeiros, mas era... Pela Marginal, é rápido. É mais rápido do que quando eu morava mais pra cá, né? Tá. Então a gente ia bastante lá. E o chefe Rodrigo Oliveira, ele é muito gente boa, ele conversa, né, com as pessoas. Então eu conversei com ele, né? Eu falei, chefe, a gente tá pensando em abrir algo, né? O que você me indica de leituras? Aí ele passou umas leituras bem legais, que era do Restaurant Man, que é do Joe Bastianic, que é um restaurateur de Nova York, né, italiano. É bem interessante o livro. E aí eu li, voltei lá, falei, já li, tem outra leitura? Aí ele falou assim, agora lê esse, que é do Danny Myers, da Hospitalidade. Hospitalidade e Negócio. Outro livro super legal também. Aí eu fui lá e li... Aí eu voltei lá. Aí eu falei, chefe, agora eu preciso aprender. Eu quero aprender com o melhor, né? Posso trabalhar, né? Posso estagiar. Foi dessa forma. Foi assim. Não, eu meti o louco. Cheguei lá antes de abrir. Aí a garçonete tava lá. Eu falei, eu tenho uma entrevista marcada com o chefe. Mentira, né? Não tinha nada. Aí ela, ela foi lá, chamou o chefe. Ele me recebeu. Aí ele me reconheceu, né? Falei, chefe, já li. Né? Posso trabalhar, né? Aí ele falou, você é minha convidada, entra. Aí ele almoça com a gente, né? Aí ele me mostrou o menu do dia, né? O menu executivo do dia do almoço. Comi lá, gostoso, E, nossa, ele foi muito gentil. Aí ele me mostrou o gerente da casa, né? Que era o Nuno. E ele falou assim, conversa com ele. E aí eu fui conversando, no outro dia eu já tava lá trabalhando. Como comi. Aí eu comecei como comi, que é o faz tudo no salão, né? De levar os pratos e assim... Retirar, né? Montar salão, limpar, tudo. Tá. Eu ficava até meia-noite lá, assim, tinha dias. E a sua família entendeu que você tava trabalhando de comi? No caso dela, eles devem ter pensado que era um garçom, né? Uma garçonete num restaurante, eles estavam entendendo, tipo, ela tá estudando, então tudo bem, deixa ela fazer isso? Ou acharam que estava meio que viajando? Então, eu acho os meus pais, assim, olharam meio assim, né? Mas assim, deixa ela, né? A minha sogra olhou também, mas deixa, né? Eles conheciam o Mocotó? Não conheciam. Tá. Mas aí eu levei elas, né, pra conhecer. E aí viu como que é um lugar diferente. Sim, ainda mais o Esquina, né? Porque o Esquina fica do lado do Mocotó. Só que são duas propostas diferentes. Sim. Tá. O Mocotó é o mais barzão, né? O Esquina era
uma leitura, assim, mais gourmet, né? Da comida Uma repaginada, mais refinada. Sim, Tá. E você já conhecia, já gostava dos pratos, e já sabia também que o chefe Rodrigo é uma referência. Sim. Tá. Eu já... Você lembra como você foi parar no Mocotó na primeira vez? Como que você foi comer lá? Primeira vez... Alguém que te levou? Você que pesquisou? O pessoal da faculdade. Ah. Os amigos da faculdade, na época da faculdade. Aí... Que você gostava do Mocotó? Ai, eu sempre peço os mesmos, né? Os dadinhos de tapioca, o queijo coalho com a garapa, não, aquele... O melaço. É melaço, esse melaço de cana. A favada, o baião de 2, calda de mocotó. Mas tudo isso você já comia antes? Ou você conheceu esse tipo de comida assim, mais nordestina, você já conhecia? Ah, tá. Porque eu tinha bastante amigos brasileiros, né? Então, aí a gente ia lá. Entendi. Nossa, eu nem imaginava. Caju, né? O caipirinha de caju também, uma boa. Entendi. E aí, você foi para a confeitaria porque você quis ir dentro do Mocotó? Aí eu fiquei um tempo no salão e aí depois eu pedi para ir para cozinha, para ir para produção, para conhecer como funciona, né? Aí eu fui para cozinha quente, fiquei um tempo também lá e aí depois fui para confeitaria. Que foi a área que eu mais gostei. Tá. Porque você gosta mais de doces também, não? Acho que eu sempre gostei de fazer mais doces. Tá. Né? Você gosta de cozinhar? Você já cozinhava também? Em casa, eu digo. Em casa. Como a minha mãe é uma grande cozinheira, eu sempre ajudava ela, né? Tá. E ela sempre fazia também muita comida e bolos, assim. Eu gostava bastante. Aí eu fui pra confeitaria, onde eu fiquei mais tempo, porque eu gostava muito. E foi... Aí acho que eu já passei por todas as partes do restaurante, tô preparada pra começar a fazer o meu. Não, aí até pedi pra ir pra administração. Falei assim, posso ficar um pouco na parte financeira, compras, né, pra ver como é que é. Aí, mas nisso eu descobri que eu tava grávida. Da minha primeira filha, né? E aí, com isso, aí eu não podia mais fazer a faxina pesada, não podia mais carregar saco de lixo, não podia mais levantar subescada com peso. Aí eu... E tudo isso você estava fazendo, mas você não estava sendo paga. Você que pediu e estava trabalhando de graça, quando na verdade você deveria até estar pagando. Salário de estagiário. Mas, na verdade, assim, vamos ser sinceros. O que você fez foi pegar uma consultoria, onde você deveria estar pagando por ela, e você ainda estava recebendo por isso. Será que ele percebeu isso? Tipo, ela devia estar me pagando aqui pra estar aprendendo tudo isso, e eu tô, na verdade, ainda pagando ela por isso? Pois é, né? Não, o chefe é muito, muito maravilhoso. Tá, bom. Você acha que ele se arrependeu de ter feito isso? Ou você acha que se alguém chegar lá e fizer a mesma coisa assim, deixa eu trabalhar aí pra pegar essa consultoria, ele daria essa chance de novo pra outra pessoa? Então, depois eu fiquei sabendo que cortaram. Depois que eu saí, fiquei sabendo que os estágios só quem é aluno de gastronomia mesmo que podia estar fazendo. Tá. Mas foi bem legal. Até no último dia, quando eu fui conversar com o chefe, né? Falei, chefe, eu descobri que eu estou grávida, eu vou ter que parar, né, de vir. Muito obrigada pela oportunidade, por tudo que eu aprendi. Aí ele, não, você vai começar uma coisa maravilhosa, que é criar uma família. Ele é bem espirituoso, né? Ele, mas você fez por merecer, o trabalho que você mostrou foi muito bom, muito obrigada também, sabe? Então ele... Mas ele sabia dos seus planos de abrir um restaurante? Sabia. Eu falei ele chegou a ir lá? Ele não conseguiu vir, mas só que a gente mandou comida, ele provou, ele já postou. Ele já tinha comido comida coreana? Ele já conhecia? Acho que ele já conhecia. Tá. E aí tava grávida, aí teve que dar uma pausa em tudo. Por isso que também entre o Mocotó e até realmente começar o restaurante, teve um tempo aí. Sim. Entendi. Reforma, né, e tudo mais. Você pode explicar pro pessoal o que é um restaurateur? Que é o termo que você usou do primeiro livro? Sim. Bom, então também se eu tiver errada, me corrija. Mas é o que eu sei, né? De ter vivido isso, de ter lido. Que é aquela pessoa que gere o restaurante. Que cuida do restaurante. Não necessariamente é o chefe que cozinha, mas é o que cuida de todo operacional, todo... Que é tão importante quanto, até mais que talvez que o cozinheiro, né? Que as pessoas têm uma
Até acho que talvez é uma das coisas que eu mais gostaria de conversar hoje, assim, porque as pessoas têm uma imagem, uma ideia de que para ter um restaurante bom, basta saber cozinhar, basta saber fazer a comida. Mas, na verdade, acho que isso é o primeiro passo, né? Acho que para um restaurante efetivamente dar certo, tem muita outra coisa por trás, né? Não é só o saber cozinhar. Acho que se todo mundo que soubesse cozinhar fosse abrir um restaurante, eu teria muitos restaurantes e todos teriam que dar certo, né? Ah, sim, sim. Não, tem todo o back, né? O Aham. back office. Tem a comida, tem o sabor, tem a parte das compras, tem que organizar a contratação, treinamentos, contas a pagar a receber, marketing. E é sobre isso o livro que o livro fala? Do John. Aham. Ele fala. Ele conta os segredos, as pegadinhas, as malícias que o restaurador tem que enxergar Uhum. pra ter um restaurante bem funcionando, né? Até assim, o lixo, ele inspecionava o lixo, né? Porque às vezes ele achava talheres que o pessoal guardava pra levar depois. Ah, a pessoa jogava no lixo pra depois abrir o lixo do outro lado e levar as coisas. Minha sogra, ela ficava. Ela me ensinou muito, né? Então ela falava: ó, fica olhando nas câmeras da carne, quem limpa a carne? Olha o lixo. Vamos ver pra onde esse lixo foi. Abre o Tá. saco. Pra ver, porque essas são as malícias, né? Essas são as coisas que um leigo, Aham. né, não sabe. Mas a gente nunca achou nada, graças a Deus. Eu morei um tempo em Londres. Nessas, assim, antes de me formar, eu pensei, depois que eu me formar, não vou ter mais. Eu vou começar minha vida adulta. Eu não vou poder mais ter essa oportunidade de talvez parar a faculdade e fazer o meu ano sabático, entre aspas, né? E aí eu fiquei um tempo em Londres. Aí em Londres eu dividia um quarto junto com um amigo meu aqui do Brasil, que depois até foi sócio meu do bar. E ele trabalhava num restaurante onde o chefe de cozinha, ele entrou como auxiliar de limpeza, né? O kitchen porter. Sim. E aí o chefe de cozinha desse restaurante, ele era brasileiro. Em Londres tem muitos chefes de cozinhas dos restaurantes que são brasileiros. E aí então esse chefe que fazia as compras, né? Recebia os pedidos e fazia os pré-preparos e tal. E aí eu lembro que nesse lugar, não sei se era porque vendia muita sobrecoxa de frango grelhada. Então ele pegava o frango, ele fazia a toalete, né? Ele limpava o frango e todas as aparas, aquela parte gordurosa, aquelas partes da borda que não deixariam o filé de frango padrão, né? Ficaria nos formatos estranhos. Ele guardava e dava para ele levar para casa, pra gente comer em casa, isso daí. Né? E durante muito tempo a gente só comia aparas de frango em casa, né? O que ele trazia e deixava. E aí eu ficava pensando, nossa, restaurante tem muito desperdício, né? Aí eu fui trabalhar num restaurante, era um restaurante chinês, mas assim, como é que fala? Reinventado, não sei, mais moderno, né? E lá tinha os lamen os noodles chineses, né? Em caldo. E aí na hora de cozinhar também, por exemplo, para fazer o caldo, jogava um monte de verduras, né? Nabo, cenoura, e jogava frango inteiro, jogava um pedaço de carne bovina inteira, mas era só para fazer o caldo, porque ficava cozinhando tanto, que aquela carne que ficava do caldo não ficava apresentável para comer. Ela é uma delícia, porque ela tá desmanchando, mas não dá para fazer nada. Aí tudo aquilo lá dividia entre os cozinheiros, assim, também, para comer. Ficava, nossa, quanto... A gente podia levar também coisa para casa, assim, fica, nossa, quanto desperdício, né? Mas tá na conta já, não tá? Por exemplo, se o cara tá aparando a carne assim, tirando e botando assim, são pedaços que a gente não aproveitaria tanto. Só que na comida coreana, a gente aproveita quase tudo, né? Tanto que quando surgiu lá, já comentei até em um episódio, eu não lembro qual, quando na pandemia, né, saiu a matéria falando assim, olha que como tá a crise no Brasil, os brasileiros estão comprando osso para fazer sopa em casa. Quando na Coreia isso já seria algo super normal, porque é um país que passou muita fome, que a gente tem desperdício zero. Quando você vai você trabalha no Mocotó e você vivencia a cozinha lá, aí depois você tem o seu restaurante e com a ajuda da sua sogra no começo lá, auxiliando como faz as coisas, você sentiu um choque muito grande em relação a esse desperdício, assim, de comida? Ou no Mocotó também, mesmo um restaurante brasileiro, já existe um certo cuidado em relação a essa parte? No Mocotó, eles têm fichas técnicas, tem muito procedimento bem... Ah, Então, tá. assim,
Quando ele vai limpar o peixe, já tem todo o rendimento calculado, né? Então ele Tá. tem que meio que seguir um padrão. Ele tem que cortar no pedaço certo para ter a porção certa. Então eles são bem, não faz de qualquer jeito, sabe? Aham. Então isso ajudava a ter menos Tem menos erro e menos desperdício. menos desperdício. Procedimentos. Sim, lá eles eram bem. E restaurante coreano costuma ter esse procedimento também? Então, a gente tá, né? Estamos nesse projeto de fazer tudo direitinho, formar isso pra ficar mais, como eu digo, mais profissional, né? Mais Aham. eficiente. Mas no natural, né? Do que já vem desde a época da minha sogra, de tudo, da culinária coreana, a gente aproveita bem. As aparas, o que sobra das aparas que não dá pra servir pro cliente, a gente faz o almoço dos funcionários. A entendi. gente aproveita bem isso, Aham. né? Não leva pra casa, mas a gente usa lá, né? Tá. Faz o almoço do pessoal, que dá um almoço bem legal pro pessoal. Tanto que teve um dia que esse restaurante que o meu sócio do meu bar trabalhava, eles iam fazer uma grande reforma, né? Então ia ficar alguns dias sem funcionar e o chefe fez a seleção das comidas que iam estragar. E aí ele falava assim, ó, aí ele chamou o meu amigo, né? Ele chamava ele de Magrão. Não sei porquê, mas ele chamava ele de Magrão. E falou, seu Magrão, vem cá. E aí pegou assim um monte de coisa e deu pra ele, assim, tipo... Ó, isso aqui tudo pode levar, porque quando o restaurante reabrir, não vai... Nossa. Tipo, o chefe que realmente mandava... Porque esses restaurantes, na verdade, eram um pub, né? Que durante o almoço fazia muito almoço pro pessoal que trabalha perto. Eu acho que às vezes são meio que uma rede, né? Então não tem como o dono tá lá em cima fiscalizando tudo. Então é muito... Aí eles põem tudo na conta, tipo, da margem do desperdício, sim. né? Tanto que ele ganhou tanta coisa e ele tava com a mala cheia saindo do restaurante, o gerente do restaurante parou ele, mas deixa eu ver essa sua mala aí. E abriu e um monte de comida. Aí o gerente achou que ele tava roubando, né? Ele falou, o que tem tudo isso aqui, não sei o quê. Aí o chefe que falou, não, foi eu que dei. Do tipo assim, você é gerente de salão, na cozinha quem manda sou eu, então... E aí, aí tipo assim, dispensou ele, pode ir, não tem problema nenhum. Aí o gerente ficou meio assim, nossa, então... me arranja algumas coisas aí também, né, pro chefe. Então, virou meio que... Depois que descobriu-se, então eu também quero algumas coisas, né? E aí nesse dia ele trouxe linguiça, salsicha, esse tipo de coisa. Ia fechar quantos dias? Acho que era coisa de uma semana. Então sim. Na verdade, assim, tem muito... o que eu imagino, tá? Era muita generosidade do chefe aqui, porque os brasileiros de Londres, né, quando a gente morou lá, a gente não foi como intercâmbio, pegando homestay. A gente foi mais ou menos como lembrando um pouco a vida dos nossos pais aqui no Brasil. Então, os brasileiros de Londres que a gente encontrava, a gente ouvia as histórias e tal, lembrava muito a história dos nossos pais. Tanto que a gente ia numa igreja brasileira em Londres, aí dava para perceber, assim, eu ficava imaginando como que era o começo da igreja coreanas no Brasil, né? Então, muitos brasileiros ilegais, a grande maioria ilegal, ia com visto de estudante e ficava prolongando. Todo mundo com trabalhos, assim, informais. Então, acho que o chefe, ele é alguém que passou por isso. Tá. Então, acho que ele sentia muita vontade de ajudar. Por isso que ele fazia essa vista grossa e dava, assim. Então, ele privilegiava os funcionários brasileiros. Até porque dentro de um restaurante, a gente sentia um pouco de... Não sei se a palavra certa é um racismo ou xenofobia, assim. Mas, por exemplo... europeus do leste europeu, né, que vinham lá para trabalhar, conseguiam trabalhar no salão. E latinos é só na cozinha. Entendeu? Por exemplo. Né? E por isso que a gente ficava como auxiliar de cozinha. Tanto que, assim como você meteu o louco lá para falar com o chefe Rodrigo e pediu para trabalhar, quando a gente chegou em Londres, tinha que fazer currículo. E aí a gente pensava assim, eu vou trabalhar em restaurante, porque em restaurante já tem uma refeição garantida. É um custo a menos. Né? Então, não preciso preparar marmita nem nada, porque lá eu vou comer. Então, a prioridade é trabalhar em restaurante. E aí, no currículo, a gente mentia bastante. Já trabalhei, a gente inventava nome de restaurante, pegava o restaurante do Brasil que já existia, e a gente sabia que talvez pessoas não iam mandar mensagem para cá para confirmar. Aí eu botava sempre como assistente de cozinha, que eu pensava assim, em casa eu sei cozinhar, descascar batata, cortar cebola, eu sei. Então, assistente de cozinha eu consigo ir.
Aí depois que eu descobri que, na verdade, quando eles contratam assistente de cozinha, é uma forma mais barata de pagar um chefe, que eles querem um chefe, na verdade. Isso é uma cozinha. Um sous-chefe, na verdade, né? Só que Uhum. aí eles querem contratar como assistente de cozinha. Então, eu consegui até fazer teste e eu me ferrava sempre, porque eu não tinha essa capacidade de um chefe. É difícil, talvez. Eu fico imaginando até vendo a vida das pessoas que fazem confecção. Que foi o meu caso, que eu cheguei a fazer confecção. Você pega uma empresa meio familiar assim, e aí você querer profissionalizar, botar procedimentos, botar. Uhum. É fácil explicar para a pessoa o que é uma ficha técnica, por exemplo, quando, no começo, quando ela resolveu ajudar no restaurante. Pra minha sogra? É, Ah, ela sabia que é uma ficha técnica, por exemplo. não. A coorena muito nos É. Honma, né? Que é, tipo, a Não. proporção não sabe nem Aqui, falar. coloca aqui a colherzinha assim, ó. É, assim. Quando eu aprendi a fazer arroz, por exemplo, tem lá a panela de arroz com o número de copos Medidor, e o medidor, mas não, Uhum. você aprende a usar a sua mão. Quanto pra arroz você colocar. põe, você coloca a mão até a linha que vai ser a linha da sua mão que vai falar quanto de água tem, que vai ser bom. Sim. É difícil, né? Né? Mais ou menos assim, na colherzinha, tudo. Mas agora a gente tá pesando tudo pra também calcular CMV, calcular toda essa parte de... Explica o que é um CMV, então, pro o pessoal. custo de uma refeição, tá? O prato Corrigontan, Aham. né? Quantos litros de água, para 10 quilos de rabada, fervi isso, quantos quilos de nabo eu coloquei. Do caldo que tava aqui, depois de cozinhar por 5, 4 horas, né? Rendeu quantos? Aham. E isso, quantas porções eu tenho? Tirando a carne que eu limpei, as perdas, né? Aham. Quantos quilos de perda eu tive? Quantas porções renderam, né? E aí isso vira uma ficha técnica, né? Para você poder calcular bem o Calcular preço. o custo exato do prato. Mas isso vocês começaram a fazer com o restaurante já andando? Ou vocês fizeram isso tudo antes do restaurante abrir? Não. Antes, isso não tinha valor, né? E o que a gente precisa fazer... Aí você não toma um susto do tipo... por quanto vocês achavam que tinha que vender, aí você faz esse CMV, aí de repente, nossa, eu tô perdendo dinheiro vendendo esse preço? Não, você chegou a ter um susto assim? Ainda não chegou, o projeto não finalizou ainda. Não sei ainda. Ainda vai chegar esse susto, talvez. Mas, devido à experiência, né, da minha sogra, ela tem muita noção. E assim, o preço que a gente paga, a gente tem uma noção por quanto tem que ser vendido, né? Tá. Então... E a conta tá fechando, então o caminho tá certo, né? Fecha um mês, não tá perdendo dinheiro. Até porque alguma coisa tá acertando. Mas vamos profissionalizar isso. Porque eu acho que quando você abre o restaurante, aí depois de um ano vem uma pandemia, né, já dava pra falar que o restaurante já estava estabilizado quando a pandemia chegou? Ou ainda tava... Ainda tava... E aí chega a pandemia, acho que é a hora que vocês têm que começar a fazer esses custos para ver se tá valendo a pena, porque chega um iFood, um aplicativo qualquer e fala assim, eu posso te ajudar a vender nessa pandemia, mas eu quero 30% da sua venda. Basicamente é isso. E não dá para simplesmente aumentar em 30% o valor achando que o iFood vai pagar o iFood, porque aí também você acaba não vendendo porque o produto fica muito caro. Encarece. E aí talvez foi um momento que precisou ver se essas contas estão batendo mais ainda, ou foi também... O importante é começar a vender agora e depois a gente ver se a conta fecha. Como que foi? A gente tinha aberto, acho que em abril de 2019. A pandemia foi 2020, né? 2020. né? Uhum. Então, a gente Foi em março de 2020. Isso. A gente trabalhou esses 8 meses, 9 meses, mas o bom é que a gente já tinha começado o iFood. Antes da pandemia. A gente já tinha começado porque durante a semana o movimento era mais bem tranquilo. Então, pra gente aproveitar esse tempo ocioso, vamos... E o iFood tava... Procurando parceiros. Já tava começando, né? E a gente, vamos fazer. Então, a gente foi apanhando também para saber qual tipo de embalagem que era legal, o que aguentava. Então, quando chegou a pandemia, a gente já tinha esse know-how. Pelo menos a gente já estava preparado para isso. Entendi. Então, pra gente valeu muito
fazer parte do iFood ajudou muito a gente. É o que ajudou a entrar de receita, né? Aham. E os programas do governo, né? Até esqueci o nome agora Mas em relação aos contratos de trabalho, esse tipo de coisa? Aham. da pausa, né? Aham. Isso ajudou bastante. E aí o iFood era a nossa única fonte de entrada. Tava com o Uber Eats ainda na época? Porque o Uber Eats não, acabou... o Uber Eats a gente nunca Não, entrou. nem entrou. Não, porque a taxa era maior. E tinha que pagar no começo, né? Porque o iFood qualquer um podia abrir a loja e começar a vender. Se eu não me engano, o Uber Eats... Era mais... Tinha as frescuras. Né? Tinha que pagar, se eu não me engano, acho que era 500, 600 reais só pra poder entrar no aplicativo, pra depois começar... Era mais caro. Então eu descartei. Falei, não, iFood, a Aham. Rappi, a gente fez um tempo. A gente fez bastante dos clientes virem retirar também, Aham. né? A gente até tentou motoboy, assim, Próprio. terceirizado, né? Tá. Pra não estar no iFood, mas dava muito trabalho, muita dor de cabeça. O iFood acabou sendo melhor. Uhum. Então... E também nessa época que começou a ter outras ideias. Surgiu a ideia de a gente tem que ir pro cliente. Se o cliente não pode vir, a gente tem que achar algum meio de ir pra casa do cliente. E aí surgiu a ideia do kimchi no potinho, Tá. né? E disso o nabo, outras coisas. Fazer mais vendas como um mercadinho, até não só um restaurante. Montar dos nossos produtos que os clientes gostam, de montar eles na versão para vender no empório, né? Para eles comprarem e terem em casa. E ainda tem os kimchi do Moa nos empórios? Tem. Isso daí é uma coisa que começou na pandemia e não parou. Não parou. E o iFood já estava desde antes, então. O iFood já estava desde antes. Então, a gente já estava... Então, foi bom que a gente só disparou, assim, nas vendas no iFood. Já era uma loja, então na hora de fazer a busca... Porque tem um algoritmo do iFood também, né? Quando você vai fazer buscar comida coreana, por ordem de entrega, assim, que aparece por restaurantes que tem mais avaliações. Então, quanto mais velho o restaurante for e com as avaliações altas, mais, né? aparece primeiro. Tem essas questões também. Sim. Então... Porque, assim, quando eu tinha meu bar, já existia... O nosso bar, o foco era em chopp, né? De cerveja artesanal. Então, a gente pensava assim... Já existia, antes da pandemia, uma cultura que a gente chama de growler, né? Growler é uma garrafa que você leva lá, você enche a torneira de chopp nessa garrafa, para você poder levar para casa para tomar o growler em casa. Né? E a gente tinha uma filosofia que era meio assim: growler, criança e cachorro, pra gente é a mesma coisa. A gente ama, a gente gosta, tem em casa, mas por favor, não levem pro bar. Entendeu? Porque dá um pouco de trabalho. A gente falava que o pessoal pergunta assim: é pet friendly? Assim, pode trazer seu cachorro. A gente não gostava de incentivar, porque se a gente fala assim, é um bar pet friendly, e todo mundo traz o cachorro, não daria certo. Pode ir criança? Pode, mas se a gente falar assim, pode vir criança, e aí vem todo mundo traz criança, aí já vira a zona. Né? Então a gente não incentivava, então a gente não ficava divulgando. E o growler era a mesma coisa, porque quando vem uma pessoa para encher uma garrafa, a gente perde muito tempo enchendo uma garrafa, quando a gente já poderia estar vendendo chopp para outras pessoas, porque cada chopp é uma torneira só, né? A gente trabalhava com 12 opções de chopp. Só que deu a pandemia, a gente teve que ir pro growler. E a gente tava com aquela cabeça assim do tipo, vamos fazer um delivery diferente, porque a gente trabalha cervejas de alto valor. Não vamos entregar na mesma embalagem de plástico que todo mundo entrega, porque o plástico, além de gerar mais lixo, né? E a pandemia estava todo mundo assim com uma preocupação maior em relação ao mundo, né? A forma que a gente está lidando com o mundo, a sustentabilidade. Então e o plástico ele conserva de forma pior também a cerveja, né? Ela passa mais luz, passa mais calor. Então a gente começou a usar uma garrafa de vidro que o mercado de cervejeiro inteiro já conhecia como uma garrafa padrão de 1 litro. E a gente comprou essa garrafa, começou a encher de chopp para vender. Né? Isso começou com a pandemia. E aí, a gente estava assim, pensando, num delivery, a gente não tem como fazer um atendimento diferencial. A gente não tem como ser mais simpático, porque a gente não tem contato direto com o consumidor. Então, a gente tem que ser o quê? Rápido e barato. Então, a gente estava tentando fazer um delivery próprio, né? E um pouco mais em conta, porque a gente achava que na pandemia todo mundo ia estar desesperado para vender e ia ser guerra de preço. Então a gente fez um monte de conta lá para poder vender o mais barato possível.
A única conta que a gente não fez era ver se aquela garrafa realmente cabia 1 litro. Porque a gente começou a vender e depois descobriu que aquela garrafa, na verdade, cabia 1,2 litro. Ou seja, e o chopp a gente compra por litro. Então, quanto mais chopp a gente vendia, a gente estava se endividando, na verdade, porque a gente estava vendendo um produto entregando com 20% a mais. Na verdade, até mais, porque você tem um desperdício na hora de tirar o chopp também. Né? E aí, depois que a gente começou a fazer assim, a gente chegava ao barril de chopp e vendia super rápido, porque a gente estava vendendo com preço bom, entregando rápido. Deu final da semana, final do mês, a conta não tá fechando, mas tá no vermelho. O que tá acontecendo? Aí a gente começou a contar os números de chopps que a gente estava fazendo para ver se o rendimento batia e pronto, não bateu. Aí da noite pro dia, quando você descobre, por isso que eu perguntei assim, alguma vez você fez a ficha técnica e viu, nossa, eu tô vendendo muito barato, a gente fez essa ficha técnica e viu, nossa, a gente tem que aumentar em 20%, 30% o preço do chopp agora. E não deu outra, a gente aumentou o preço, as vendas caíram. Que a gente mal acostumou o cliente, né? Porque na pandemia a gente já tava achando que, nossa, a gente tá arrebentando, porque a gente tá vendendo para um monte de cliente novo, não é só cliente do bar que tá vindo. Né? E aí, uma coisa que a gente sempre comentava aqui com outras pessoas do hora de comida, restaurante, que restaurante coreano é muito barato. Era muito barato, é muito barato, na verdade. Se você for ver o tanto de comida que vem, o tanto de trabalho que dá para fazer a comida e quanto sai a conta no final. Eu até brinco assim com alguns amigos japoneses que, nossa, eu não entendo como que comida coreana é mais barata que a japonesa, porque a japonesa, um sashimi hoje, você pega esses omakase super caro de R$800 por pessoa, vem tão pouco peixe, o cara não tem nem conta de gás para fazer o peixe, porque ele serve o peixe cru e, nossa, um Korigon tá quantas horas cozinhando? O Korigon tá que a gente tá falando aqui toda hora é o ensopado de rabo, né? Da rabada do boi, né? Sim. Que é um dos pratos... Não é um dos pratos que mais sai, né? Não deve ser. Não. O que mais sai são as carnes, né? É o churrasco coreano. Sim. Mas das sopas é um dos, vai. Ainda assim, as sopas mais apimentadas saem mais, né? Remorso do bu, tá. Eu que imagino. Que não é um prato que você encontra em qualquer restaurante também, o Korigon tá. Sim. Né? E até fico pensando se não seria mais comercial vender, na verdade, um Karbitan do que um Korigon tá, não? Que é... Porque até a própria rabada em si, né? Não pra você que você gosta do mocotó, por exemplo, mas tem muita gente que não come nem a rabada porque acha que rabada é miúdo, né? Que é carne de segunda, talvez, né? A costela já é uma carne mais nobre, né? Vocês nunca pensaram, de repente, em fazer um prato assim mais fácil de vender? Nem não pensamos. Na Coreia, tem vários restaurantes de Karbitan, e aí, pra se diferenciar, eles começaram a fazer com um pedaço inteiro assim da costela, que ficava tipo como se fosse... Ele pegasse como se fosse pegasse o tomahawk, né? Aquele pedaço da costela que tem a carne, tem o osso pra fora, assim. Aí então ele vem a tigela com um pedação de osso, assim, pra fora. Ficava bem impressionante. Então, ficava bem instagramável, né? Aí, isso é uma outra coisa que eu queria perguntar. Quem que faz o Instagram de vocês? Porque o Instagram do Moa, ele vai além do restaurante, né? Ele é um propagador de cultura coreana também. Agora tá sendo. Agora que eu deixei a assessoria, né, cuidar. Tem uma assessoria que cuida das redes sociais. E aí você que sugeriu, e vamos fazer isso daí? Foi uma iniciativa da assessoria? A gente faz as reuniões, a gente pensa, né, em quais assuntos a gente pode tratar, o que eu tenho interesse. Eu queria, assim, falar sobre as datas comemorativas aqui, como ela na Coreia, né? Que o pessoal deve ter curiosidade de como é, né? Os feriados. E ela também traz as ideias e a gente... e as dúvidas, né? Os clientes sempre têm muitas dúvidas, né? Perguntam muitas coisas. Então, isso também serve... A curiosidade deles serve como um guia do material que a gente vai criar, né? Que tipo de pergunta, por exemplo? Isso você diz no restaurante? Sim, também. Os clientes não coreanos vão lá e fazem muitas perguntas em relação à Coreia. Sim. Ou da comida. Também. Eles perguntam, como é a história do bibimbap? Como nasceu o bibimbap? Eu falo, bibimbap é restaurante, né? O que tem na geladeira, pega o arroz, pega os paninhos que tem em casa, mistura tudo e
e é o bibimbap, né? No geral, né? Sim. É o que a gente vê nas novelas também. Aham. E, por que esse copinho é o Macoli, né? Aquela Aham. com boquinha do Macoli. Por que é nesse E copinho? não num copo normal. Aham. E você sabe explicar essas coisas? Não, aí a gente tem que consultar os mais velhos, né? Fazer Tá. uma pesquisa. Entendi. Porque ninguém vai num restaurante brasileiro e pergunta por que se come assim, né? Por que põe o arroz com feijão, Uhum. né? É uma boa coisa. Você podia ir num restaurante e perguntar assim, pra se vingar, né? O feijão eu coloco embaixo ou em cima do arroz? E por quê, né? É a grande polêmica que o pessoal Sim. costuma... A coxinha. Por onde eu começo a comer a coxinha, Na né? ponta, Pela ponta ou na bundinha, né? Você pode se É. vingar. Aqui fica a dica para nós coreanos. Vamos começar a ir nos restaurantes brasileiros e começar a fazer esse tipo de pergunta difícil. É bolacha ou biscoito, né? Entendi. Ai. E aí, mas essas perguntas ajudaram a começar a pensar mexer as redes sociais indo além de um simples Instagram de restaurante. Sim. Até o cardápio, né? Porque no cardápio lá tem fotos de cenas de novela. Assim, o das cenas de novela, quando a gente pensou nas sobremesas, que eu pensei em 2, né? Eu escolhi dar nome dos dramas, né? Para as 2 sobremesas. E uma que é o brownie com sorvete, e eu jogo uns coraçõezinhos em cima, e eu coloquei como Pousando no Amor, que é uma das mais famosas, que é uma das que eu mais gosto também, né? Uhum. E aí, do lado, eu coloquei um personagem da série, que é aquele soldadinho da Coreia do Norte. Uhum. Mas só tem ele, só. Não coloquei mais nada. Mas já teve briga por causa disso também. Por quê? Um cliente mais velho, né? Um senhor mais de idade coreano ali. Oi, como é? Por que porque tem o soldado de Pukan, porque tem o soldado da Coreia do Norte no cardápio. Tem esse soldado aqui, sai da Coreia do Norte? E eu falei, nossa, eu não tinha pensado nisso. Eu também nem imaginava. Eu não tinha pensado por esse lado. Aí você teve que explicar que é uma novela. Da novela, o personagem. Nossa. Não, no próximo cardápio eu vou tirar, tá? Não vou colocar mais. Nossa, tem que tomar cuidado, né? Não, mas é só explicar que é um personagem de novela e tal, né? Uhum. Mas é difícil botar sobremesa em restaurante coreano, não? Você que gostou da área de confeitaria lá do Bokotó, vai para um restaurante coreano, sobremesa é melancia, não é? Antigamente era melancia, né? Uhum. Agora nem melancia tem mais, porque dava muito trabalho, muita operação pra ficar cortando as melancias e, né? E é uma coisa grátis ainda, na verdade, né? Que você cobra pela melancia também, né? Se cobrasse, será que alguém pagaria? Não, acho que não, ia ficar brava. E aí tem os sorvetes também, de sobremesa. Sim, os sorvetes coreanos, né? Uhum. Bem conhecidos já. O sorvete japonês, né? Que é o de mochi, que é oriental. Uhum. E as sobremesas eu vi necessidade porque o brasileiro gosta de comer uma coisa doce depois da refeição. E eles viviam perguntando, o que os coreanos comem de sobremesa? Mas não come, né? Então, o coreano come fruta, né? Ou um chazinho, ou uma bebida, né? Ou um café meio docinho. E eles, não... Ou aqueles bolos, né? Com chantilly, com frutas, que dá maior trabalho. Uhum. E eu não conseguia fazer isso. E aí a gente teve que bolar, devido à necessidade dos clientes pedindo sobremesa. Aí eu ia falar, você fala, tem os picolés, mas não é legal. Eles ficam, picolé. Eles não querem uma coisa industrializada, eles querem alguma coisa... Eles querem uma sobremesa. Uhum. Mas uns, tranquilo, né? Não, tá bom, picolézinho, coreano. Já outros ficavam meio desapontados. Eu sentia que eles ficavam meio frustrados. Eu falei, não, a gente vai ter que fazer alguma sobremesa pra eles. Mas não pode ser algo muito difícil também. Uhum. Porque, né? E então eu vi essa parte do brownie e os cookies, que é do cookie do Apto Z, que é lá perto, Apto 12, que até descobri que era ele estudou comigo na etapa. Também era de empresas, acabou largando tudo pra trabalhar com isso. E é bem gostoso o brownie dele, o cookie. E aí sorvete eu compro, né, da Walnuts, que é uma sorveteria bem gostosa. O sorvete é do Walnuts. Uhum. Nossa, eu adoro o sorvete do Walnuts. Bom, né? Que sabor que coloca nessa sobremesa? Leite. Tá. Aí a gente fez algo prático, mas para atender a necessidade do açúcar. Aí você escolheu o Walnuts como parceiro porque você já gostava do sorvete deles? E você falou, será que dá pra... Ou eles já tinham esse sorvete para restaurantes também?
Não, eu gostava do sorvete e eu fui pesquisando Ah, sorveterias legais que eu gostava, que fornecesse pra food service, eu não né? sabia que eles forneciam para E restaurantes eles têm também. essa linha também. Ah, Aí, aí deu o, certo. o sorvete que eu mais gosto é o do Walnuts, que é o morango, chocolate, hortelã. Porque é tudo tem fruta, tem chocolate, tem refrescância, é tudo em um sabor só, assim. Você já comeu esse sabor lá? Esse não. Vou lá provar. Esse é um sabor fixo, porque eles têm os sazonais que eles vão mudando de tempo em tempo, mas o Uhum. morango, chocolate, hortelã é um sabor fixo. Esse eu acho que eu não tinha reparado quando foi. Nossa. Assim, pra quem tem assim, é que eu gosto mais de sorvetes de fruta, né? Minha esposa gosta mais dos sorvetes mais doces, assim. Uhum. Mas esse daí, tipo, é a favorito dela e o favorito meu também. Não sabia que Legal. o sorvete que vocês usam na sobremesa é o do Walnuts, que legal. E aí, aí resolveu, então, essa questão da sobremesa pros clientes. Resolveu. E você acha que ainda falta resolver alguma coisa? Você acha que eles ainda... Dá pra ser um restaurante coreano atender melhor ainda as pessoas? Do tipo, eles ainda sentem falta de alguma coisa? Ah, eles vivem pedindo tchá-de-amião. Porque vê nas Porque novelas. vê nas novelas. Aí eu indico a Saló, né? Tá. É porque o restaurante é tradicional coreano, Uhum. carnes, os pratos. E na Coreia não se encontra jjajangmyeon num restaurante que costuma comer outras coisas, geralmente. Eu até tô pensando, né? Eu acho que não é uma má Estudando, ideia. né? Porque é muito pedido. O De pessoal jjajangmyeon. procura muito. O Mas- tteokbokki também? Sim, tteokbokki sim. Mas tteokbokki a gente tem, né? Não, sim, mas eu imagino que também... Antigamente, o restaurante coreano não vendia esse tteokbokki. Ah, tá. Né? Os tteokbokki era coisa pra gente dos Punchi, pojamacha, né? punchi, Mas não é um prato de comidas- restaurante, né? Sim, Frango sim, frito também, sim. né? Então, tudo isso foi vendo de acordo com a demanda do público, assim, que Uhum. o pessoal ia pedindo aí... A gente vai analisando e vai, vai vendo o que pode atender, né? Mas hoje sai bem esses pratos também? Nossa, os brasileiros vêm procurando tteokbokki, frango, tudo que eles veem na novela, eles... Mas isso daí não atrapalha um pouco, porque restaurante coreano, assim, os coreanos, no geral, têm essa fama de chegar, comer e ir embora, não é? Ou não fica tanto tempo lá. E esse tipo de prato, tteokbokki, frango frito, são pratos que, não sei porque, me passa a impressão de que quem vai comer esses pratos vai ficar muito mais tempo, porque vai ficar lá comendo, conversando, tipo, querendo a experiência toda de um negócio. E aí você acaba não conseguindo girar tanta mesa, não? E o restaurante, graças a Deus, obviamente, isso é bom, tem feito fila, tem ficado cheio, não é? Você, como dona de restaurante, não fica naquela aflição do tipo, ai, gente, precisa sair logo pra entrar gente? Ah, a gente tem, mas também não, isso não pode ser o principal, né? Agora a gente tem que se adaptar com os nossos clientes, né? Como tem dias, tem horários, né? Que os coreanos vêm, tem os horários. A gente recebe público bem equilibrado. Tem 25% brasileiro, 25% japonês, 25% brasileiro, 25% chinês, por Tá. exemplo, né? Média. Então a gente tem que saber lidar E é com... diferente cada público, assim, o jeito de comer, o jeito de pedir e ficar na mesa? Sim, sim. Ah, sim, Então, a gente tem que se adaptar. Então, os brasileiros vêm, eles querem ter a experiência. Então, a gente tem que proporcionar isso pra eles, né? Tá. Comer isso, comer aquilo, depois pedir um churrasco, depois da sobremesa. Porque o coreano chega, pega o cardápio, escolhe, come e vai. Mas quando você começa a ter várias coisas, fica imaginando assim, vamos comer isso. Aí se sentir fome, a gente pede mais isso. Aí pede o cardápio de novo, aí abre, aí escolhe, aí faz um novo pedido, aí até fica pronto. E aí vai ficando e senta e não sai mais da mesa, né? Isso acaba acontecendo. Acontece. Mas, assim, os clientes, no geral, quando eles veem que tá bem cheio, assim, eles têm bom senso, né? A maioria tem bom senso. Muito obrigada, clientes. Tem muito bom senso, são muito bonzinhos e acaba, né, rodando bem, assim, também. Você acha que o churrasco coreano acaba segurando mais tempo ainda? Porque tem o tempo de preparo na mesa? Ou como vai preparar na mesa, isso também já tá no tempo, assim, do... Eu acho que... Não é porque pediu o churrasco coreano que vai ficar mais tempo ou menos? Não, acho que é uma média de 1 hora, vai. Tá. Média, né? Que coreano que come rapidinho é meia hora, né? Mas aqui... se o prato chegar rápido. Mas a gente tem uma entrega bem rápida. Sim, é verdade. Você estava comentando, então, que tem 25% cada, brasileiro, japonês, chinês, coreanos também, que vão indo no restaurante. Eu ouço bastante gente comentando assim, quando um restaurante coreano começa a fazer sucesso com não coreanos,
vem com uns comentários meio de birra assim, esse restaurante tá brasileirando, então provavelmente ele não tá mais tão ardido, não tá mais tão nessa pegada do sabor, tá mais adocicado, e aí começa a vir críticas assim. Isso acontece? O restaurante ele vai adaptando o tempero, adaptando a comida para agradar o público não coreano? Isso é uma coisa que aconteceu com o Moá, por exemplo? Bom, a gente é um restaurante tradicional coreano. Então, assim, as nossas comidas é pro paladar do coreano, né? Claro, tem alguns pratos, por exemplo, o tteokbokki, por exemplo. A gente faz uma linha que eu, como filha de coreano, eu gosto. É um apimentado, ok. Mas eu sei que tem alguns coreanos, né, que gostam, ou até brasileiro mesmo. Tem brasileiro que fala, poderia ser mais apimentado. Uhum. Então tem gente que gosta de mais pimenta, né? E a gente faz uma linha que possa agradar a maior parte das pessoas, né? Mas não abrasileirando, não alterando para agradar, tal. A gente faz o padrão do coreano mesmo. Tá, mas por exemplo, o kimchi, o cheilpokkum, esses pratos que já vão pimenta, é a mesma receita desde que abriu, ou a partir do momento que começa a vir mais brasileiro, vocês vão tirando um pouco a mão da pimenta para agradar o pessoal? Não. É a mesma receita desde que abriu, né? O nosso cheilpokkum é um pouquinho mais adocicado, eu acho. Mas só que é a mesma receita. Claro, o brasileiro que não gosta de pimenta tem a opção de falar, eu quero com menos pimenta. Aí, na hora, pedindo pro garçom, o cozinheiro adapta, tira um pouco da pimenta, dá pra fazer algumas adaptações. Dá pra fazer o contrário também? Eu quero mais apimentado? Dá sim. É só falar. É porque, às vezes, sabe aquela coisa assim de o ambiente faz a cabeça da pessoa. Então, às vezes, você vai no restaurante coreano e começa a ver um monte de brasileiro, e aí você vê eles comendo igual você começa a pensar, não tá tão apimentado quanto antes, mas acho que é uma coisa mais psicológica do que realmente a comida ter mudado, né? Sim. Muitos coreanos, dos mais velhos ainda, eles olham, nossa, só tem brasileiro aqui. Os coreanos não vêm? Ela falou, não, eles vêm, mas é que tem um horário que eles vêm. Os coreanos comem mais cedo, geralmente, né? Os dias, né? Que eles, sábado, domingo, eles não gostam muito de muito cheio, ambiente muito cheio. Então, eles vêm, dão preferência durante a semana, um horário mais cedo. Uhum. Então, cada um tem o seu horário lá. E até porque, na verdade, eu sempre comento assim com o pessoal, né? Um monte de coreano fala assim, isso aqui não é mais comida coreana, sendo que é um monte de gente que às vezes nunca nem foi... Coreanos que nasceram no Brasil, que nunca nem foram pra Coreia, ou faz tempo que não vão. Porque na Coreia também a comida adocicou. Eu até comento assim que aqui, nós coreanos do Brasil, nosso paladar congelou mais ou menos na década de 80. Uhum. Né? E a Coreia, obviamente, ela foi mudando com o tempo, né? Então, tanto que tem muita gente da Coreia que veio pro Brasil e gosta da comida coreana daqui porque pensa assim, nossa, isso aqui é a comida que a minha mãe fazia porque tá mais ou menos no mesmo nível de pimenta e do sor. Porque a comida na Coreia hoje tá muito doce. Né? E na verdade... até um tteokbokki, por exemplo. Tteokbokki, dizem na Coreia, né? Minha esposa sempre fala isso, que os melhores tteokbokki ficam na frente das escolas do fundamental. Que a criançada adora. Então não é um tteokbokki tão ardido. E tem lugares que são famosos pelo tteokbokki ardido, mas o padrão mesmo é um tteokbokki com a picância média, né? Então, às vezes a gente tem que ter cuidado assim, de falar também, porque o que a comida coreana na Coreia é muito diferente. Né? Então tem vários níveis também, tem restaurante que é mais adocicado, restaurante que mas a grande média, eu acredito que lá tá diferente já do Brasil, porque a nossa comida coreana aqui já tem uma referência mais antiga, né? Que é das nossas harmonias, das nossas avós, né? Que vieram lá na década de 70, né, pro Brasil. A gente já conversou aqui em outros episódios, tem várias coisas que a gente faz aqui hoje no Brasil que na Coreia não se faz tempo, tipo bater no pé do noivo no casamento. Na Coreia isso não existe faz tempo. Isso é coisa que a gente parou no tempo, A gente parou no tempo. Acho que tem um pouco disso, por isso que também às vezes vem esse tipo de comentário, né? Tanto é que teve um cliente que ele veio e ele fez um comentário falando que, assim... Brasileiros, cuidado, né? Um comentário aqui nas redes sociais? No Google, no né? Google. No Google do Moá, falando... Não, gente, não achem que a comida coreana é assim. Não é. Tá. E aí eu fiquei meio assustada. Como só existisse um padrão só de comida coreana, né? Aí eu até tentei contato com ele pra entender, né, o que tá acontecendo. Vamos conversar, né? E eu fiquei muito afetada. Fiquei chateada. Eu falei, nossa, né?
por que será que ele achou isso? Aham. Mas, sendo que vem outros, um monte, a maioria, óbvio, ele foi só um, mas a grande maioria vem coreano, vem pessoal da Coreia mesmo que mora lá, vem comer e, nossa, gostei, sabe? Senti o sabor da Coreia. Aham. Teve até um que falou, nossa, do Brasil é mais gostoso que dos Estados Unidos. Eu falei, Que também é uma outra pegada. outra, Exato. então Então, isso que eu ia falar, na Coreia, não dá nem pra falar que é igual da Coreia, não, porque na Coreia tem muitos diferentes. Você vai lá comer um cheoppokgum, o cheoppokgum é um dos pratos mais clássicos, que é a panceta apimentada, né? Cada restaurante, cada cidade já vai ter um padrão de cheoppokgum diferente. Então, não dá pra falar que não é igual o da Coreia. Com certeza, com algum padrão da Coreia, vai ser, né? uhum, E geralmente assim também, né? O quanto que a pessoa tem ido pra Coreia ou não. É meio difícil, né? sim. Entendi. Então, tá. Mas assim, eu até fiquei meio surpreso que das últimas vezes que eu fui, não para de sair prato novo no cardápio, porque da penúltima vez que eu fui, não tinha as costelas aí. E aí depois que eu fui, já tinha as novas opções de costela. Suína. A costela suína. Não dá mais trabalho ficar criando prato. O restaurante não precisava disso, porque ele já tá com um movimento bom, as pessoas já sabem o que querem e acaba ficando, como é que fala? Quanto mais você faz um prato, mais barato ele fica pra você, não é? Na escala, né? Na escala. Então, se você traz um prato novo e você deixa o menu muito gordo, o menu muito cheio, a rentabilidade do prato acaba diminuindo, não? Mas por que você ainda fica buscando fazer coisas novas? Porque você enjoa da comida ou... Porque a culinária é muito... A culinária, né, coreana é muito gostosa, tem muito prato bom. E aqueles que a gente gosta bastante, que a gente acha que o nosso cliente vai gostar, né? Os coreanos, os coreanos jovens, os brasileiros que estão conhecendo a culinária, a gente acha que eles vão gostar, então a gente quer trazer, a gente quer apresentar, né? Tá. Mas sempre, claro, calculando bem, né? Não dá pra fazer um monte de ingredientes X que você só vai usar nesse prato, senão fica inviável. Mas estudando, de uma certa por exemplo, forma... a costela, eu uso em outros pratos também. Então, Entendi. né? Dá pra gente fazer isso. Você não tá dando uma de louca e trazendo coisas que já tá dentro do que você já tá trabalhando, novas opções, seria mais ou menos isso. Sim. Mas, por exemplo, o frango frito, você precisou ter uma fritadeira diferente para poder só fazer o frango frito? Ou antes de fazer o frango frito você já tinha uma fritadeira? A gente tinha uma fritadeira pro mandu, por exemplo. O gyozinha, né? Mandu frito. A gente tinha esse, mas com a entrada do frango, que foi, né, foi bastante luta para conseguir trazer o frango. Aí tivemos que pegar outra fritadeira. Bastante luta com quem? Porque na cabeça da minha sogra é churrasco. O frango, ele é muito saboroso, então ela tinha medo que roubasse os clientes da carne para ir só pro frango, né? Porque o frango é muito saboroso. E a gente quer vender carne. A casa é de carnes, né? E a carne é mais rentável. Tá. Então tem tudo isso, né? Mas o frango é muito bom. A gente tem que trazer pro Brasil o frango, né? O brasileiro, o nosso cliente tem que comer o frango. Mas e se então um restaurante de carnes pode trazer frango frito, pode trazer jjajangmyeon. Acho que é a mesma preocupação, né? Se você for pensar bem, né? Aí acaba sendo um restaurante assim... como é que fala? Porque mesmo um restaurante brasileiro, por exemplo, o Mocotó, você não vai achar... aliás, eu não sei. Será que você acha todos os pratos da gastronomia brasileira no Mocotó, por exemplo? Da nordestina, né? Da sertaneja. Então, ele tem um foco numa região. Isso eu tô querendo dizer, né? Então, por exemplo, tem o Tordesilhas, ele também tem... Acho que o Tordesilhas abrange um pouco. O que eu tô querendo dizer assim, mesmo na Coreia, não existe restaurante de comida coreana, restaurante de comida. Aí tem a especialidade que é carne, que é massa, que são frituras. Né? Não dá pra ter, mesmo na Coreia, um restaurante que vai ter um pouco de tudo. Que vai ter tanto frango frito, quanto churrasco, quanto massas. Né? Acaba tendo que diversificar. Mas quando você acaba sendo, talvez, então, um restaurante que é como é que fala? Um consulado, uma porta, assim, para uma imersão coreana, você acaba tendo essa responsabilidade, então, de não poder focar em um prato só.
tendo que focar um pouco de tudo. E é mais ou menos o caminho que vocês estão indo, né, com o restaurante, de poder atender todas essas curiosidades que os brasileiros têm em um só lugar. Uhum. Parece que tá indo pra esse caminho mesmo. E quando começamos, né, a gente começou com um conhecimento, né, da minha sogra, do restaurante que ela tinha um tempo atrás, né? Então Aham. era só casa de carnes. Então a gente vai incorporando, a gente vai sentindo, né, o cliente e vai incorporando. Acho que eu tô caminhando pra isso mesmo. É. E aí isso é uma coisa que vem de você. É você que fica botando a cabeça pra pensar pra esse lado. Olha, cuidado, se ficar ouvindo tudo que os clientes pedem, aí o negócio fica um monstro muito grande, né? Não, tem que ter o norte, né? Tem que ter direcionamento, mas a gente tem que estar sempre pesquisando, né? Vendo como é que tá na Coreia, nos Estados Unidos, todas as novidades, né? Porque o público gosta de novidade, né? Então, quando, por exemplo, você assistiu a série lá da Advogada Extraordinária, Kimbap. então, aí O pessoal pedia kimbap. aí você não fica se coçando a fazer kimbap no restaurante também? Não, kimbap não. Ó, Dá muito trabalho. dá menos trabalho que fazer frango frito, você não acha? Mas é que aí são outros preparos, né? Tá. Tem coisas que a gente já tá tudo com as operações já redondinhas. Aham. Inserir mais né, um novo tipo de arroz. É um outro arroz, não é um arroz mesmo, Tá. né? Então, Mas chegaram a pedir kimbap? uhum. Pra delivery é ótimo. Pra o quê? Pro delivery. Pro delivery? iFood. Ah, O kimbap é um pra prato. delivery, Pra delivery. entendi, É um prato entendi. que viaja bem. É um prato feito pra viajar. a gente saiu do iFood, né? Agora é só com entrega pra Só retirada. retirada. Entendi. Porque como tava muito movimento, a gente não Aham. conseguia dar conta e a gente ficava fechando o iFood. Aí fica chato pro cliente, né? O cliente espera ver a gente aberto e tá lá fechado. Entendi. Aí a gente achou melhor sair, porque além da taxa, né? Que não diminuiu nunca, né? É. Uma vez, quando eu tava com o bar na época da pandemia, eu conversei bastante com o iFood. A gente não entrou nenhuma vez, no final das contas. A gente entrou com uma... Como é que fala? Pessoal, na pandemia, teve muito restaurante que fez isso, né? Do tipo, faz de conta, meu restaurante é de comida coreana, mas deu pandemia, eu preciso vender, então no iFood eu vou criar um Marmitex. E aproveitando que eu já tenho uma cozinha, eu já faço comida dos funcionários, eu vou também, se pingar alguns pedidos de Marmitex, eu faço. E abri um novo restaurante só pro iFood. A gente fez isso com o bar, a gente abriu um novo bar, entre aspas, só pro iFood, focado só em um tipo de chopp, porque era um que a gente não precisava ficar atualizando o menu, porque sempre vai ter esse chopp, né? Porque todos os outros chopps que a gente trabalhava no bar eram rotativos. Então, isso acabou surgindo na pandemia. Eu puxei esse assunto porque quando você estava falando em relação ao do kimbap, né? Porque, por exemplo, né? E aí, quando você vê que o restaurante tá... Eu estava conversando com o iFood, porque a gente chegou então com essa loja, então a gente conseguia também botar um preço mais alto, que não assustasse os nossos clientes, porque era um outro bar que estava no iFood. E aí, naquela época, eu estava conversando com o pessoal do iFood, tipo, poxa, deu pandemia, vocês deviam entender o lado dos restaurantes, abaixa a taxa, porque essa taxa realmente não tem como... tipo, agora que tá todo mundo entrando, vocês não podem ser assim maldosos e agora vocês precisam de mim, agora que eu não baixo a taxa, né? Vocês têm que baixar. E eu tive conversas assim com o pessoal, eles foram bem sinceros explicando que a grande maioria dos aplicativos de comida, eles são uma startup, né? Então, eles ainda estão tentando validar o negócio. E o iFood, pelo tempo que ele já tem, ele já passou dessa fase. Então, ele já é um negócio validado, quer dizer que a gente já fez todas as contas. E essa é a conta mínima que a gente tem que cobrar para poder realmente funcionar. Porque é muito fácil você é uma empresa nova que está chegando, você joga uma taxa mais baixa para cobrar os outros clientes, só que essa taxa não é saudável. Né? O entregador não vai ficar feliz, o aplicativo não vai se pagar, e uma hora... Tanto que o Uber Eats parou, o Uber Eats não existe mais. Aí o iFood falou assim, essa taxa é a taxa que a gente tem convicção de que é a que funciona. Se a gente realmente abaixa do que isso, o nosso negócio aí já não opera. Me convenceu, mas não porque o da taxa é essa, mas não me convenceu a entrar, porque realmente a taxa é muito alta, né? Se você for pensar, você tem que fazer um tipo de comida
diferente que acaba entrando nisso. Não dá pra você só pegar o do seu menu e botar, né? Você tem que deixar essa margem, contar né, É. com essa taxa. Mas voltando que você estava falando que acabou o caminho, né, que acabou indo, né? Uhum. Aí você me fez até lembrar do cardápio, no início, quando a gente foi criar o cardápio. E tinha que ser um cardápio com uma foto para cada produto. Ah, porque a pessoa não conhece a comida pra poder ver. Porque. Deixa eu lembrar. Porque lá no Mocotó, o chefe Rodrigo, ele sempre instigava a gente a descrever o prato de uma forma que faça o outro salivar, sabe? Então a gente ficava fazendo esses exercícios, Como né? garçom, isso. Como Isso, atendente no na salão. parte do salão. Aham. Ele treinava muita gente. Ele colocava lá, esse é o menu do dia, isso é isso, isso é isso. Descreve o prato agora de um jeito que, né? Então, eu aprendi muito disso. E eu acho isso bem legal. Aham. E aí, o que eu pensei? Pro meu cardápio, eu também vou querer isso, né? Tá. E ainda mais pensando no público de hoje em dia, que não são só os coreanos, né? Tem brasileiro também. Tem que ser algo que seja acolhedor, que o brasileiro vai entender, né? Vai Aham. se sentir mais... Vai ter mais informações, né? Pra entender o que é esse prato, né? Então, a gente sempre pensou em fotos para cada item e fazer uma descrição bonita, né? Que instigue ele a ter o apetite e entenda, né? Então, eu lembro que no começo, minha sogra, nossa, mas por que, né, tudo isso, assim? Mas eu falei, não, mas vai ser bom. Tá. E hoje, os clientes gostam muito do cardápio, porque eles Aham. veem, né, tem a introdução à culinária, tem toda a explicação, né? E foi você que bolou. Eu que bolei sentindo a necessidade, né? E aí, o que você falou desse negócio de acolher, e realmente é o que tá caminhando mesmo, porque qual que é o significado de Moá? Que muitos clientes perguntam, né? Moá, né? Reunir pessoas, né? Reunir, juntar, Uhum. acolher, dar boas-vindas, receber, né? Então, e a gente imaginou uma mesa cheia de comidinhas e pessoas queridas tendo uma boa refeição. Então, a nossa missão é acolher o coreano, né? O cliente coreano, Uhum. claro, né? Que ele já se sente em casa, já conhece tudo. Mas acolher o cliente brasileiro, o japonês, o chinês, que não conhece a culinária, né? E trazer ele para não ficar com medo de pedir, não sei o que pedir, não conheço esse prato. Mas a gente vai estar pronto para explicar, né? Para tirar todas as dúvidas que o cliente tiver, Não né? pode ter essa preguiça. Sem ter Uhum. essa preguiça, mas com a hospitalidade de receber as pessoas. Então, acho que... Isso tem a ver, talvez, com o segundo livro que ele pediu pra você ler de hospitalidade. Sim. Porque a pessoa esquece, a pessoa acha que restaurante é uma coisa e hotel, hospitalidade é outra, né? E na pandemia, ficou muito mais... As pessoas falavam assim, o setor da hospitalidade. Aí foi quando a pessoa começou a entender que restaurante está no setor da hospitalidade. E mais do que isso, eu vi muitas pessoas falando que o restaurante é o serviço de restauração. Que restaurante vem da palavra restaurar. Então, as pessoas vão para um restaurante para serem restauradas, assim, para sair melhor. Para sair melhor. Não só comer fisicamente, mas ter aquele seu momento de, né, de bem-estar espiritual também, não só o físico, não só o paladar, né? Então, tem também o restaurar, né? Tanto que muito restaurante, os restaurantes falam muito do serviço de restauração, né, em relação à palavra restaurante. E aí, acho que isso que às vezes as pessoas não dão tanto valor. Às vezes eles olham o sucesso de um restaurante e fazem um julgamento em cima da cozinha só, em cima da comida, né? Não tô falando que é o caso de vocês, mas, por exemplo, eu já vi muitos comentários que o pessoal fala assim, eu não entendo porque tal restaurante faz sucesso, sendo que a comida é ok. Fala, gente, a comida ser boa é a parte mais fácil, talvez, de ter um restaurante, né? Acho que a parte mais difícil é justamente a hospitalidade, o serviço, né? O que frustra muito também é pegar um cardápio e você... eu queria esse. Hoje não tem. Né? Também você manter padrão, né? E acho que é isso que talvez seja mais a função do restauranteiro, né? Que essa palavra tão chique que quando eu aprendi, eu pensei, nossa, realmente, eu não sou um chefe de cozinha, mas se eu pudesse ser um restauranteiro, ter vários
restaurantes porque isso é uma profissão, né? Tem várias pessoas que são restaurantes que têm restaurantes de nichos diferentes, porque eles sabem justamente fazer essa parte de salão, venda, treinamento, né? Sim, sim. E aí, os seus garçons, então, eles sabem explicar todos os pratos? Eles sabem explicar as comidas e tal? Sim, sim, sim. É um desafio, né? Tem que estar sempre, É. né? Tem que fazer degustação, tem Eles que falar comem, então, dos os pratos. Sim, tem que fazer essa Entendi. prova do cardápio, explicar. Mas eles estão... E você acha que eles têm uma preferência, alguma coisa que eles gostam de comer mais? Ai, cada um tem um. Tem uns que É? gostam dos apimentados, tem outros que gostam né, mais de frango, Uhum. outros... Alguns gostam das sopas também. É bem... Entendi. E Mas você? gosta. E você? Você gosta mais do quê? Ah, eu gosto de carne. Tá. Não Carne. enjoa? Você É ter que seu eu não próprio como todo dia, restaurante? né? Eu não posso comer carne todo dia. Não, mas eu digo, Mas mas você come comida coreana todo dia? como? É. Mas o pessoal da cozinha, eles têm um arroz e feijão deles também? Sim, 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 sim. Tá. A refeição. É o que a gente chama de rango do funça, né? Comida do funcionário. Uhum. Tem muito restaurante que vende isso, não sabia? Porque ele é um restaurante que eles costumam ter um prato que eles chamam de rango do funça, que é assim... Que é o executivo mais barato da hora do almoço, pra quem não quer. Cada vez que vai, não dá pra ficar comendo todo o banquete coreano com todos os mil panchan, né? Por exemplo, então tem alguns restaurantes que eles deixam como opção também o. Restaurante coreano? Não, Ah, tá. não, tá, restaurante tá. não coreano. Ah, tá. É. Mas é isso que eu fiquei imaginando também às vezes, né? Porque como talvez um restaurante coreano deve fazer um arroz com feijão. E como você já tem acessível lá algumas coisas coreanas, eu fico imaginando. Porque em casa a gente comia assim, arroz, feijão com kimchi, com picadinho, com outra coisa, e vai misturando. Sim, De repente, sairia alguns rango do funça engraçados assim. É, mas não tem espaço para isso lá agora também, né? O restaurante tá bem cheio, não tem por que fazer esse tipo de opção. Mas era essa, como é que fala? Essa mistura, né? Eu fico até conversando assim com alguns amigos, porque antes, quando eu via alguém fazendo comida coreana de forma equivocada, eu ficava assim, tipo, isso tá errado, não pode, eu ficava militando. Aí, aos poucos, conversando com outras pessoas, inclusive com a chefe Helena, que a gente já gravou aqui uma vez, eu comecei a entender que, não, tipo, as pessoas tentarem adaptar a comida coreana aos ingredientes que ele tem em casa e tal, na verdade a gente tem que ver como uma vitória, do tipo assim, a nossa cultura está se integrando à comunidade, à sociedade brasileira e tal. Né? E aí, tanto que eu estava conversando ontem com um amigo meu que ele é dessa área gastronômica, né? Ele é um mestre charcuteiro, ele faz linguiça, salame, defumados. E aí estava conversando sobre como os brasileiros foram adaptando pratos. Porque, por exemplo, o bife à parmegiana, a gente olha e imagina que é um prato italiano. Mas o bife à parmegiana é um prato brasileiro. Porque, na verdade, a parmegiana ele é um prato feito com berinjela. Aqui no Brasil que teve essa ideia de fazer com a carne e tal, né? Se você for pesquisar, quem tá duvidando, pesquisar na internet vai achar isso, né? A maneira que a gente fez também... Ele tava me falando de vários pratos italianos, por exemplo, macarrão à bolonhesa, que não é com carne moída, na verdade, é feito meio que como se fosse com ragu. Aqui no Brasil a gente foi adaptando. Aí eu fiquei imaginando, a gente tá com 60 anos de imigração. Daqui a pouco... Já é bastante tempo. E agora vendo essa onda da cultura, da onda coreana entrando nas casas das pessoas por conta da música, dos filmes, das séries, daqui a pouco vão começar a fazer essas atrocidades com a culinária coreana e a gente vai ter que aceitar. Igual fizeram já com a culinária japonesa, né? Quando tem vários vídeos de react de japonês indo pra cá e levando para um restaurante de comida japonesa aqui e falando, não, isso aqui não é comida japonesa, no Japão não tem isso. Aí eu fiquei imaginando que caminho será que vai acontecer com as comidas coreanas? Como será que os brasileiros vão reinventar isso? Eu fico curioso. Às vezes dá um pouco de medo, mas eu fico bem curioso em relação a isso. Você já ouviu alguma coisa assim dos clientes? Do tipo, eles devem comprar o kimchi, leva pra casa. Aí você já viu formas engraçadas de que come o kimchi, por exemplo? Eles comem com tudo. Com arroz, feijão, com carne no churrasco, né? Ou só ele mesmo e cerveja. E você não acha isso engraçado? Comer só kimchi e cerveja? Assim, como se fosse um aperitivo? Porque o coreano não come assim também, né?
Eu já vi muita gente falando pra mim, na época que eu tinha bar, por que você não põe o kimchi aqui? Gente, não combina comer só kimchi e cerveja. Ninguém faz isso, mas muito brasileiro faz isso. Uns japoneses também gostam Ah, é? de comer kimchi e cerveja. E mais nada, pra Mas mim eles fica... falaram que é coisa da Coreia. É que eu não sei, né, então. Não, eu nunca Falou que lá em Busan, um amigo dele que ensinou comi só comer kimchi e assim. cerveja. Aí eu... não, não vou, né? Talvez. Bom, deve ter coreano que faz isso, obviamente, mas região, acho que não é regra. O pessoal tá colocando kimchi no hambúrguer, né? Tem umas Tá. hamburguerias que já usam kimchi. É verdade. Mas... Tem um programa no Netflix que é o Chef's Table, tem um episódio especial que é de pizza, que a chefe é coreana, nos Estados Unidos, filha de coreano. E ela faz uma pizza com kimchi que faz muito sucesso, inclusive já ganhou prêmios nos Estados Unidos. Nossa. Aqui com kimchi fica mais fácil, né? É um prato que vai bem com tudo. Eu quero ver alguém fazer uma sobremesa com kimchi, aí fica o desafio. Porque até drink já tem, eu já vi drinks, né? Sim, tem. Drink é uma coisa que o pessoal pede lá? A gente tentou também, trouxemos um barman, tudo, mas como o ambiente é muito familiar, acho que não vingou. Né? Eu ia lá oferecer, aí os homens ficavam até assustados. Eu falei, não, eu tô com a minha família. Nossa, eu não quero te embebedar. Quero que você curta, né? Um drink, não som. Uma harmonização. Mas eles, não, tô com a minha família. Eu falei, gente. Dos alcoólicos coreanos, o que mais sai lá? Soju, né? Soju? Mas o natural, os de frutas? O natural, pra mulherada, os de fruta. Os de fruta sai. Sai. Principalmente os brasileiros, né? As brasileiras, assim, que estão começando. Aí quer algo mais docinho, aí vai pro sojus frutados. Tá, porque hoje em dia eu vejo sempre brasileiros, assim, compartilhando stories, assim, no Instagram de soju que comprou, do tipo, hoje é noite coreana. Aí 90% das vezes que eu vejo é soju de fruta. Aí eu fico, nossa, por que eles, né? Será que é tão difícil assim tomar um soju normal? Por que eles vão tanto pro de fruta, né? Porque nas próprias novelas, nos dramas, assim, é o normal que eles tomam, não é o de fruta, né? Até o Macaulay também, por exemplo, né? Quando teve o Vincenzo, que é a série que o cara bebia toda hora Macaulay, Macaulay normal, mas aí tem que ser, geralmente o pessoal comprava os de fruta, né? Pra poder, talvez seja mais fácil de tomar. Os de fruta você também chegou a vender no restaurante? Sim, a gente começou recente, mas ainda o que mais sai é original. Os Macaulays. Macaulay? E Macaulay sai também? Sai. Mas os brasileiros chegam pedindo Macaulay. Já sabendo o que é. Entendi. Você acha que vai chegar um momento que vai ter que parar de explicar o que é as comidas, assim, que as pessoas já vão saber? Ou sempre vai ter que trazer coisa nova pra ter que ensinar? Sempre vai ter gente nova. Não sei se... Não, eu digo pratos novos. Pratos novos? Como sempre vai ter gente nova, né? Tem o Brasil todo, né? Pra conhecer, então sempre vai ter que estar explicando. Mas pratos novos também. Não sei se você lembra, antigamente na Liberdade... Hoje tá fácil, todo mundo sabe o que são os pratos japoneses. Mas antigamente na Liberdade, muito restaurante tinha na entrada o prato versão meio que de brinquedo. Sabe? Lembra? Não sei se você conseguia olhar exatamente como que havia o prato, assim. Eu ficava pensando... eu achava muito legal, porque os pratos eram muito realistas, né? Você olha assim, fica na dúvida. Assim, você olha, dá vontade de comer. Até o próprio... Não sei se dá pra falar, não é miniatura, porque era tamanho real, mas essa... Maquete, né? Exato. Sim. Aí eu ficava pensando, nossa, será que um dia vamos ter isso de comida coreana, né? Mas você resolveu bem com o cardápio, né? Com foto e descrição. Site... Instagram. Movimenta bastante, então, o Instagram. Você lembra de algum ponto de virada, assim, de... Putz, Instagram? Não, do restaurante, na questão dos influencers de comida. Porque hoje tem um monte de influencers de comida. Você lembra de algum que foi lá e realmente... Putz, depois que essa pessoa veio, o restaurante começou a vir muita gente por causa desse cara? Sim. Teve uma das primeiras parcerias a gente fez com aquele casal que é o Turistando por São Paulo. Tá. Que é um casal, né? Eles foram um dos primeiros. E aí, a partir de lá, veio bastante gente. Realmente, eles têm um poder de influência. Sim. Pra gente. Sim. Tá. Quem gostava de comida asiática, quem tinha interesse em comida coreana, veio. Que talvez o público deles não seja, assim... Só a comida asiática. Comida no geral. É geral. E aí depois teve uma
a Júlia, que é lá do Paraná, que ela também trouxe bastante menininhas, assim, do... E ela já é conteúdo de comida também ou é cultura coreana? Ela... Eu acho que ela é meio geral, assim. É que Tá. ela faz YouTube, né? TikTok, essas Tá. coisas. E veio bastante gente. E depois, os 2 menininhos, que é o do... Não, Comendo por São Paulo. Tá. 2 meninos, super gente boas. Eles também. Aí... Sabe, um dia que eu tava acompanhando na internet, eu falei assim, nossa, acho que agora Moa vai talvez vender muita língua. É quando foi o JB, você sabe quem é esse cara? Ah, sim, o JB vem, né? E aí ele Faz os ele comeu stories. língua lá, né? Uhum. E aí o pessoal foi procurar isso, porque língua não é um prato que eu imagino que seja fácil de vender. Aham. Então quando alguém vai e pede, dá pra saber mais ou menos quem que Sim. indicou. Uhum. Então, de língua, não lembro, mas muita gente veio por causa do JB. Mas aí talvez na hora eu escolha outra coisa. Entendi. Língua já é demais, mas talvez vou experimentar outra coisa. Experimenta outra coisa. Mas o pessoal falava, vim porque o JB indicou? Normalmente eu sempre pergunto se foi alguma indicação. Ah, tá. Eu gosto de saber se é a primeira vez. Entendi. Quem indicou, onde achou a gente, como ficou sabendo a gente. Porque se veio um influencer e fala assim, gente, vem aqui, come bulgogi, vem aqui, coma o gyoza, mandu, por exemplo, né? Não dá pra saber, porque são os pratos que mais saem. Eu acho que você consegue ver realmente, talvez, o poder de influência de alguém quando ele indica os pratos que não são os tão populares, de repente, como, nossa, gente, o que aconteceu? Tá todo mundo pedindo língua essa semana? O que tá acontecendo? Tá todo mundo pedindo corigontá essa semana, né? Pra talvez, a não ser, obviamente, que tenha saído em alguma série, algum filme coreano, do tipo, todo mundo come... agora eu preciso desse prato. Igual como se você já tivesse kimbap. Vai, todo mundo começa a pedir kimbap e você descobre, teve advogada extraordinária. Então tá. A gente tá batendo o tempo, a gente vai pra parte final. Vai ser interessante, porque eu peço 3 indicações. Uma delas é uma indicação gastronômica, o que você gosta de comer e aonde dá pra comer esse prato. O tema é comida de conforto. Então, aquela comida que quando você tá se sentindo triste, ou acha que vai ficar doente, ou estressada, com saudades, qual que é o prato que você gosta de comer, que vai te dar um alívio emocional. Indicação de séries, a gente estava falando já de várias séries por conta de comida, que as pessoas pedem, mas não precisa ser ligado à comida. Ou qualquer série que você assistiu, que você gostou muito, ou que você está assistindo agora, ou a série da sua vida, que você falou, nossa, Pousando no Amor, por exemplo. E por último, se te botarem numa sala de norebá e falarem assim, agora você só vai sair daqui, Natália, se você cantar uma música. Que música que você cantaria? Tá. Bom, comida. Vai ser o corigontã também. Que é a sopa mais confortável, né? Tá. Que ela é um caldo bem nutritivo, caldo leve. O pessoal acha que é gorduroso porque é rabada, mas não é. A gente cozinha e vai tirando toda a gordura que sobra, a gente vai tirando, então fica muito colágeno e fica muitos nutrientes e pouca gordura, né? Então é um caldinho que você come com cactugi, que é o nabo apimentado, um arroz, e é algo bem... Nunca aconteceu comigo no Moá, mas já aconteceu em outros restaurantes de pedir prato de sopa e não só corigontã, né? Por exemplo, solantã, por exemplo, assim, e não ter catugi pra comer junto. E catugi é o kimchi de nabo. Eu acho que deveria ser proibido de vender sopa se não tem catugi no dia, né? Essas duas sopas, corigontã e solantã, especialmente. As sopas não apimentadas, aí você tem que jogar o catugi e principalmente o caldo do catugi, assim, né? Que dá uma vermelhadinha, né? Até porque, assim, explicando pras pessoas, né, já assim, eu vou dar minha indicação completa, receita completa do corigontá. Porque eu já levei pessoas pra comer, de tanto que eu falo das sopas, eu falo assim, gente, a sopa coreana vai roubar um dia o lugar dos lamen. Aí quando eu levo a pessoa pra comer, a pessoa acha a sopa coreana, assim, as não apimentadas, um pouco sem gosto. Né? E eu ficava entendendo, não, como assim é sem gosto? Né? E eu comecei a pensar, realmente, tem que desenvolver muito o paladar pra começar a sentir gosto. Porque dizem até que o jeito certo de quando vem a sopa, tem gente que já começa a botar cebolinha, quente, tudo no caldo. E dizem que o certo é você experimentar o caldo direto, para você ver quanto a qualidade do caldo, para depois você poder botar mais sal, pimenta do reino, catugi, kimchi, etc, né? E aí eu comecei a entender, entendi. Aí, assim, eu particularmente gosto de começar, quando vem o corigontá,
tiro primeiro Sim. as partes do rabo, aí eu vou desossando. Aí eu jogo de volta a carne pra sopa. Aí aquela carne que fica naquela ponta, assim, do rabo. Isso eu vou comendo, já chupando assim, né? Com a mão mesmo. E aí tiro. Aí quando eu faço toda essa parte de desossa, aí eu jogo o caldo de catuguiri. Eu jogo o catuguiri. E às vezes eu sempre também peço o tadegi. O tadegi também tem que pedir, né? Se você não pede, ele não vem. Sim. Mas o tadegi só serve pro Horontan e pro Korigontan, né? E o Kalguksu, que é o macarrão, né? De sopa branca também, o macarrão. O Kalguksu de vocês, a base do caldo é carne também ou é remor, frutos do mar? Não é remor, é carne. Tá, é carne? Tem uns frutos do mar lá, mas a base do caldo não é de frutos do mar. Eu nunca comi o Kalguksu lá, agora fiquei curioso. O tadegi, ela é uma pasta de gochujang com alho, assim, né? Tipo, mais ou menos, né? Tá. E é assim que eu como o Korigontan do Moa. Como você costuma comer ele? Ai, Korigontan. Agora a gente tá com um molhinho, que é um shoyu. Tá. Né, com um shoyu meio um pouco adocicado, um pouco ardidinho. Que aí você pega a carne, você desossa, pega a carne e molha, xuxa no molho. Você come só a carne primeiro? Que aí dá mais gosto, né? E aí o caldo você vai tomando. Entendi. Eu vou comendo por partes, né? O arroz. Eu não gosto de misturar. Você não gosta de misturar? Não. Tá. Gosto de comer um de cada. Você não põe o arroz na sopa? Não. Esse shoyu veio ideia... Não tinha no começo. Veio porque alguém sugeriu, você sentiu falta? Como que vai mudando? Minha sogra foi na Coreia e ela falou, lá, não, todo mundo come assim agora. Então vamos trazer isso. Entendi. Que dá mais sabor, né? Tá. E realmente fica bem gostoso. Tá. Então, e aí... provem da próxima vez. E aí Não, eu lembro que da última vez que eu fui comer o Korigontan já veio o shoyu, Mas pra mim não serviu porque eu já ponho toda a carne de volta na sopa. Tá. E aí você indica o Korigontan do Moa. Sim. Sim. Tá. Ok. E séries? Tô assistindo agora a Dr. Cha, né? Doutora Cha. Sei. Tô achando legal. Tá. Engraçadinho. Ela já terminou, na verdade, né? Ou tá saindo episódio novo toda semana? Não, acho que acabou de terminar semana passada, mas eu comecei agora há pouco. Tá. Ou pode falar outra também? Pode. E outra que eu acho bem legal também é o Amor e Outros Dramas. Que é Our Blues, né? Our Blues, sei. Bem legal também. Eu queria tanto que essa série fizesse sucesso com os brasileiros e eles começassem a pedir em todos os restaurantes sundae-ku. Porque sundae-ku não é uma sopa tão fácil de achar nos restaurantes, né? Sundae-ku acho difícil de entrar no Moa, né? Sundae-ku é uma sopa de morcilha coreana, né? O sundae também não tem, né? Não. Tá. Acho que isso ainda mesmo saindo muito na novela, as pessoas não vão se ousar, os né? Os garçons mesmo olham pros vídeos que a gente deixa passando, às vezes tem som dele, nossa, que é isso? Mas se falar que é uma morcilha coreana, talvez impacta tem menos. Sangue, né? Tem... Our Blues é muito... Mas essa você terminou de assistir? Sim, essa eu vi faz um tempinho já. Muito boa também. Eu gostei bastante também. Bem legal. E música? Música, bom... que eu ouvi recente, né? Mas é algo que eu já ouvia. Mas é uma música muito bonita, que faz chorar todo mundo chorar. Que é do Kim Jin-ho, que é o Family Portrait, é Family Photo. É a foto da família dele. Que aí ele fala dos pais, né? Todo o sacrifício dos pais que serviram de adubo pra ele e pros filhos poderem crescer... né? E... Tem videoclipe essa música? Tem. É bem legal. Como que você descobriu essa música aqui? Meu marido gosta, né, de ouvir música coreana, ele indie é bom, né? É uma música antiga essa? Ou Essa eu acho que não é tão antiga. Tá. Deve ser de 2000 e alguma coisa. Tá. Mas você descobriu mais recentemente? Não conheço. Ouve. Tá bom. Mas é triste, então? A letra. É triste porque toca, né? E tem aquelas notas altas também que faz soltar a voz na hora de cantar. Tem, e por isso... tem. Mas você cantaria essa música no Norebá? Sozinha, acho que sim. Entendi. Sozinha. Você é daquelas que evita cantar no Norebá. Tá. Vamos começar a pedir um Norebá no Moa também, você não acha? Ai. Então, tá bom. Mais uma vez, Natália, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigada. Já que eu tô na TV, na rádio, posso também mandar um beijo? Claro, por favor. Fica à vontade. Não, só agradecer a Deus, né, primeiramente. E agradecer aos meus pais,
agradecer aos meus sogros, né? Omonim, abonim, kamsahamnida. E papai e mamãe, muito obrigada por tudo. Só isso. Muito legal, obrigado. Você acha que eles vão assistir? Pelo menos os últimos segundos. Então tá bom. Vou colocar lá pra eles assistirem. Tá bom. E muito obrigado para você que ficou aqui com a gente até o final. Nos encontramos novamente na semana que vem. Valeu.